Olá, o meu nome é Márcio e no Mapa Mental de hoje nós vamos estudar sobre substâncias químicas. Para dar início, então, vamos discutir sobre matéria. Bom, o que é matéria? A gente sabe que a matéria ela tem massa. E quando a gente fala de massa, a gente tem que pensar nas unidades dessa grandeza. Então, as unidades de massa mais utilizadas na química, elas variam desde unidades pequenas, como a unidade de massa atômica, representada pela letra U, até toneladas, quando a gente vai resolver algum tipo de exercício em que eu tenho uma quantidade muito grande de compostos a serem trabalhados, como, por exemplo, a produção de fármacos. Então, as unidades mais comuns são a unidade de massa, a unidade de massa atômica, nanograma, micrograma, miligrama, grama, quilograma e a tonelada. Além disso, nós sabemos que uma porção de matéria ela tem massa, sabemos também que ela tem volume. E, quando a gente fala de volume, as unidades comumente utilizadas ela vai ser microlitro, mililitro, litro e, não muito comum, quilolitro. Mas a gente também pode observar essas unidades, principalmente de mililitro ao quilolitro, em função, numa expressão mais matemática, digamos, uma vez que o volume ele é relacionado a um ambiente tridimensional. Então, o mililitro ele pode ser dado em centímetro cúbico, o litro em decímetro cúbico e o metro cúbico é o equivalente a 1000 litros ou quilolitro. Então, a matéria ela é definida como algo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, tem volume. Há também uma relação entre massa e volume, e é a densidade. A densidade ela é expressa, matematicamente falando, por essa expressão aqui, D igual a m sobre V, onde a unidade comum de densidade pode ser grama por centímetro cúbico ou quilo por metro cúbico. Lembrando que grama por centímetro cúbico é a mesma coisa que grama por ml e quilograma por metro cúbico é a mesma coisa de quilograma por litro. A porção de matéria ela também pode ser uma substância simples ou uma substância composta. Vamos dar ênfase inicialmente na substância simples e posteriormente avançaremos para falar sobre a substância composta. Então, as substâncias simples, elas têm densidade, como já foi falado, e também elas vão ter temperatura de fusão e ebulição específicas. E isso faz com que a gente consiga distinguir uma substância de outra. Então, nós temos aqui um exemplo de um gráfico em função da temperatura em função do tempo. Então, o que significa? À medida que eu aumento a temperatura, o que acontece com o estado físico da minha substância simples? Nós temos aqui, vamos supor que nós tínhamos algo em estado sólido. Ao passar o tempo, a temperatura elevando, a gente vai chegar a um platô, que é uma constante aqui, a não variação da temperatura, que é o nosso primeiro ponto aqui, a temperatura de fusão. Nessa temperatura, nós temos uma mistura entre o estado sólido e o estado líquido. Se continuarmos a aquecer, a gente vai então deixar de ter o processo de fusão, uma vez que todo o estado sólido se transformará no estado líquido. Se mantermos a temperatura em aumento, nós vamos chegar na temperatura de ebulição. Novamente, uma temperatura constante, onde há a presença de dois estados físicos da matéria, o estado líquido e o estado gasoso. Se aumentarmos a temperatura, passamos então a apenas ter o estado gasoso. Então, este tipo de gráfico aqui
né, ele é característico de substâncias simples, ou seja, de uma substância única. Se nós tivermos uma substância composta, nós poderemos deixar de ter uma temperatura de fusão ou né, uma temperatura de ebulição. A gente passa a ter o que a gente chama de faixa. Se eu tiver uma faixa de temperatura de fusão, significa que eu tenho uma mistura. Se eu tiver uma faixa de temperatura de ebulição, significa que eu tenho uma mistura de um dos dois ou dos dois, né? Então, o que a gente fala de faixa seria uma inclinação aqui na reta. Ao invés de ser uma constante, eu teria uma variação da temperatura, mesmo no estado aqui, que seria a ebulição. Certo? Além disso, né, as substâncias simples, então, elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. No caso da substância simples homogênea, é quando eu estou falando da substância em um único estado físico. Por exemplo, água, considerando, né, que seja água destilada para ser considerada uma substância simples. Aqui nós temos água em estado líquido, apenas no estado líquido, portanto, é uma situação, né, homogênea. Mas a gente pode ter uma condição em que nós temos substância simples de forma heterogênea, que é quando ela se apresenta em um ou mais de um, né, estado físico. Neste caso, temos aqui, para ilustrar, água com gelo. Água no estado líquido, né, e o gelo no estado sólido. Consequentemente, a gente tem duas fases distintas, nós temos uma situação heterogênea. Além, né, como a gente já falou aqui um pouquinho desse gráfico de temperatura de fusão e ebulição pelos estados físicos, a gente vai falar agora dos estados físicos dessas substâncias simples. Então, os estados físicos, né, eles são três: o sólido, o líquido e o gasoso. Há mais do que três, mas os comuns são esses três, que é o enfoque deste capítulo. Então, nós temos o estado sólido, onde nós temos os átomos ou moléculas, dependendo do que composto eu esteja falando, eles estão unidos de forma muito próximas devido a interações intermoleculares, assunto também de outros capítulos. Mas, devido a essa forte interação, essas partículas elas têm pouca liberdade para movimentar, para vibrar. Isso é característico de um estado sólido. Consequentemente, o estado sólido ele não muda de forma ao depender de um recipiente em que ele esteja, como por exemplo um gelo em um copo, ele não vai mudar de forma só por estar ali dentro desse copo, devido a essa rigidez na estrutura, devido a uma forte interação entre as partículas. Correto? Outro ponto também é que ele não vai ter a forma e nem vai ocupar todo o espaço. Já o estado líquido, as partículas elas começam a ter um movimento maior devido a uma maior liberdade entre elas, uma maior distância. Mas elas ainda têm interação entre si. E essa condição dá uma certa fluidez para as partículas e, consequentemente, eu tenho o estado líquido. Nesse caso, o líquido ele toma a forma do recipiente em que ele se encontra e não ocupa todo o volume do recipiente, exceto, claro, se você colocar a quantidade máxima que aquele recipiente suportaria de líquido. E o estado gasoso, ele ocorre quando as partículas elas não têm praticamente interação nenhuma. Elas estão muito distantes o suficiente para vibrarem de forma livre. E como condição, devido a essa condição, essas partículas elas vão ocupar todo o espaço do recipiente e, consequentemente, vão ter a forma daquele recipiente em que se encontra. Então, levando em consideração os três estados físicos, a gente consegue fazer a mudança de estado físico a depender do que a gente fornecer ou retirar calor dessas substâncias. E, para isso, nós temos nomes dessas transformações. Por exemplo, se eu quero mudar um composto do estado gasoso para o líquido,
eu preciso fazer com que ele passe por um processo de condensação. Então, vai passar do estado gasoso para o estado líquido. Se eu quero fazer um líquido se transformar num sólido, ele vai passar por um processo de, como o nome já diz aqui, solidificação. Então, eu tenho o meu líquido transformando-se em um sólido. Agora, se eu quero fazer o sentido inverso, para que eu faça um sólido se transformar em um líquido, ele precisa passar por uma fusão. E se eu quero transformar um líquido em um gás, eu preciso fazer o processo de vaporização. Aqui vale lembrar que nós temos outros nomes que também dizem respeito ao processo. Embora o processo espontâneo seja a vaporização. Este é o processo em que nós utilizamos para, por exemplo, secar roupa no varal. Né? O estado líquido ali da água, ele vai ser transformado em gasoso devido a esse processo. Mas, se a gente está, por exemplo, ferver uma água para café, eu já estou provocando a ebulição da água, atingindo a temperatura de 100 graus, fazendo com que ela mude de fase. Né? Atinge lá a temperatura de ebulição, né, que foi falado recentemente. E se adicionar um pouco de água em uma frigideira quente, por exemplo, a gente vai ocasionar um processo chamado de calefação, que é a mudança abrupta de estado físico devido à adição de um líquido em um recipiente muito quente. Retornamos então para as substâncias compostas. As substâncias compostas, elas podem ser classificadas como homogênea ou heterogênea. Um exemplo de substância composta, nós podemos ter a junção de, por exemplo, água e sal, água e álcool, água e acetona. Acetona e álcool também poderia ser. Mas o que é característico desse tipo de mistura, né? De substância? Essa substância, por ela apresentar uma única fase, ela é então uma substância composta homogênea. Esse tipo de substância ela também é comumente chamada de solução. Nós poderíamos ter uma solução de cloreto de sódio, uma solução alcoólica e uma solução de acetona. Ou uma solução de álcool acetona. Esse é o exemplo. Como eu já tinha dito, né, elas apresentam uma única fase. Já a substância composta heterogênea, ela vai apresentar mais de uma fase. Como é o nosso exemplo aqui, da mistura entre areia, água e óleo. São substâncias que não se misturam e, portanto, são umas substâncias compostas heterogêneas, que também podem ser chamadas de mistura. Então, elas têm duas ou mais fases. E quando nós temos essa condição, torna-se muitas vezes necessário utilizar processos para separar essas substâncias, se assim for, né, desejado. Então, com isso, né, nós temos alguns métodos de separação dessas misturas. Nós temos aqui de exemplo 6, apesar de existirem mais. O processo de decantação, ele consiste em um repouso entre a minha mistura, onde o sólido, devido à sua maior densidade, ele vai sedimentar, né, vai precipitar, também pode ser chamado assim, vai formar o que chamam de precipitado, ou corpo de fundo, de chão, uma das três formas. E a partir do momento em que houve essa precipitação, a gente consegue separar facilmente o líquido do sólido. Então, este é o processo de decantação. Outro processo é a filtração, um processo que todos conhecem, né? Onde nós temos uma mistura, essa mistura ela vai passar por um funil com um papel de filtro, de modo que este papel de filtro ele retém as partículas maiores, é chamado aqui de resíduo, e faz com que a minha solução saia com
pelo menos livre de partículas maiores. Essa solução que passou sobre o filtro também é muito chamada de filtrado. Além disso, nós temos a dissolução fracionada, que consiste na separação de mistura através de uma solução, a solubilização de algo em outro composto. Por exemplo, temos aqui o sal e o óleo. Vamos supor que eu preciso tirar esse sal deste óleo. Como que eu posso fazer isso? Bom, eu posso utilizar água. Se eu utilizar água, a água vai solubilizar o sal e água e óleo não se misturam, consequentemente eu vou ter a junção da água com o sal e o óleo. Assim eu poderia retirar aquele óleo e utilizá-lo, se for o caso. E a água e o sal eu ainda consigo separar se necessário, se eu quiser. Apenas o sal, por exemplo, eu posso simplesmente ferver, eu já consigo separar. A água evapora, o sal, que tem a temperatura de fusão, consequentemente a de ebulição muito maior, vai permanecer no meu recipiente enquanto a água evapora. Mas se eu tiver interesse em resgatar essa água também, eu posso utilizar o processo de destilação simples. Mas antes disso, né, como a gente tinha água e óleo, um dos métodos de remover, separar os dois, é a decantação, utilizando um funil de decantação. Então, observe que neste funil, né, que tem aqui de exemplo, nós temos uma solução azul com uma solução transparente. Eu estou chamando de solução porque eu não sei se são misturas. Pode ser substância simples, mas enfim. O que acontece aqui? Como nós temos essa substância azul mais densa do que a substância transparente, eu posso, através dessa torneira, controlar a saída do meu composto azul e fechar a torneira antes que comece a sair o meu líquido transparente. Dessa forma, eu separei esses dois líquidos, certo? E no caso de separar a água e o sal, como eu tinha falado, né, da destilação simples, é este processo aqui. Nós precisamos aquecer a solução. Essa solução ela tem que passar por um condensador, como o próprio nome já diz. Ele faz com que a água se condense, né? Então, o que acontece? Inicialmente, eu vou aquecer a minha solução. Vou atingir a temperatura de 100 graus ou um pouco mais, por a água conter sal, e isso faz com que aumente a temperatura de ebulição. Esse vapor de água ele vai passar e vai chegar no condensador, que é um recipiente frio. Consequentemente, a água vai perder calor e vai retornar do estado gasoso para o estado líquido. E vai escorrer até o meu RMR aqui. Dessa forma, o sal permanece no meu frasco inicial, no meu balão, enquanto a água alcança o Erlenmeyer e assim eu separei as minhas misturas. E em casos em que eu queira separar dois líquidos que se misturam, né, dois líquidos miscíveis, que têm temperatura de ebulição próximas, mas não próximas demais, que aí já complica, eu posso utilizar a destilação fracionada. O processo é exatamente o mesmo, com a adição de uma coluna de fracionamento. Essa coluna ela tem, digamos que, obstáculos que dificultam a passagem do vapor. Então, imagine que eu tenho a condição de água e álcool e eu quero separar. Quero remover a água do álcool. Então, o que eu preciso fazer? Eu aqueço, utilizando a coluna de fracionamento, esses vapores eles vão ter que passar por esses obstáculos para chegar e atingir o condensador. Então, imaginamos que a gente aqueceu a 100 graus. A água ela entra em ebulição a 100 graus, mas o álcool ele entra em ebulição a 78 graus. Então, se a gente está a 100 graus, à medida que a água vai subindo essa coluna, ela vai perdendo calor.
Então, ela vai diminuir a sua temperatura. Se ela diminuir a temperatura, ela diminui de 100, o que acontece com a água? Retorna para o estado líquido. Então, ela vai escorrer por essa coluna e retornar ao meu balão de destilação. Já o etanol, ele vai perder temperatura também, vai perder calor. Da mesma forma com que a água. Porém, como a temperatura está muito acima daquela temperatura de ebulição dele, ele vai conseguir passar por essa coluna e vai chegar no condensador e só ali vai então condensar, voltar para o estado líquido e cair no meu becker, no caso ali que vai recolher esse líquido. Tá legal? Então, este foi o mapa mental do conteúdo de substâncias químicas. Espero vocês no nosso próximo mapa mental. Até lá!